Boa noite. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Você Bruna, boa noite, seja bem-vinda. Tom, você tem as melhores. Seja muito bem-vinda. Joyce, saudade maravilhosa. Boa noite, seja muito bem-vinda. Joyce que estava comigo no nosso treinamento esse final de semana. Saudade já, viu, amiga? Seja muito bem-vinda aí. Nós vamos começar uma série fantástica hoje. Nunca Abandonadas. E eu quero convidar vocês a me ajudar a convocar mais mulheres para estar aqui com a gente. Esse tema que com certeza, em algum momento da sua vida, você se sentiu abandonada, desamparada, desacolhida, entristecida. Então, eu quero convidar você que convoque mais mulheres para estarem aqui com a gente. Já estamos vendo o próximo. Pois é, método CIS aí, viu, amiga? Eu vou aqui compartilhar o meu link com mais pessoas pra gente já começar. Esse tema de hoje, eu não sei como que foi o seu dia, não sei o que você passou por hoje, não sei qual foi a expectativa que você depositou nessa semana. Eu não sei de verdade como está o seu coração. Mas eu tenho certeza que você não chegou aqui por acaso. Eu tenho certeza que Deus não te trouxe aqui nessa noite por acaso. Porque Ele tem algo para sua vida. Ele quer te justificar alguma coisa, apesar de que Ele não precisa justificar nada pra gente. Mas Deus, Ele é um Deus tão zeloso, Ele é um Deus tão cuidadoso, que talvez você passou hoje o dia buscando respostas. Talvez você passou o final de semana procurando respostas. E o Senhor hoje, Ele tem uma resposta para você. O Senhor hoje, Ele tem um recado do céu para sua vida. Então não abra mão de ficar aqui até o finalzinho dessa live. E compartilhe com mais pessoas, com o maior número de pessoas possíveis aí. Para que estejam aqui com a gente, para que receba essa palavra. Para que o Senhor venha trazer essa justificativa. Gente, quando eu falo de justificativa, é no sentido do conhecimento. Como assim, Van? Deus, Ele não vai te dar explicação do que está acontecendo com você. Tipo, olha, minha filha, você está passando por isso, porque está acontecendo isso no mundo espiritual e aquilo não. Não é assim a justificativa que eu trago nessa noite para você, do céu. Mas é aquela justificativa no qual você vai entender por que que eu me sinto abandonada. Por que que muitas das vezes eu sinto que parece que Deus não está vendo as minhas orações? Por que que muitas vezes eu me sinto tão sozinha? Mesmo buscando a presença, mesmo orando, mesmo clamando. Por que essa sensação de solidão? E existe sim um porquê para que isso aconteça. E quando eu falo de abandono, eu estou falando de uma das principais feridas emocionais que mais afeta a alma da humanidade. É a ferida emocional que mais afeta a nossa alma. Por mais que você recebeu todo o carinho, por mais que você recebeu todo o amor da sua família, dos seus pais, ainda assim existe ali um buraquinho, um vazio. E muitas das vezes a gente quer entender. Por que que eu me sinto como eu sinto? Por que que eu me comporto como eu venho me comportando? Eu não consigo entender por que que eu quero tanto as pessoas comigo. Por que que eu luto tanto para que as pessoas me deem atenção? E muitas das vezes eu não consigo entender essas questões. Eu creio que hoje, aliás, eu não creio, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho fé que você não vai sair dessa live sem entender esses porquês sobre o abandono. Então, seja muito bem-vinda, você que chegou aqui agora para essa série que nós estamos começando, Nunca Abandonadas. Nunca, jamais abandonadas. Então, talvez a sensação sua hoje de abandono, de solidão, não foi hoje que você sentiu. Mas, quem sabe essa palavra de hoje não está sendo um antídoto para o seu amanhã. Eu não duvido
que o Senhor, Ele esteja cuidando do que vai vir pela frente. Porque a palavra do Senhor diz que o amanhã pertence a Ele. Então, se o amanhã pertence a Ele, quem pode duvidar de que a sua chegada aqui, o Senhor já não está te trazendo uma preparação para essa sensação de abandono, essa sensação de solidão que está por chegar na sua vida? Então, amiga, eu quero te convocar para focar nesse momento, para se estabelecer aqui nesse momento. Eu sei que esse horário é muita live acontecendo, é muita coisa acontecendo aí agora, eu tenho certeza disso, mas você chegou aqui não foi para ver o que estava acontecendo. Você já chegou aqui porque era aqui o lugar que Deus estava preparando para sua vida. Então, antes da gente começar, eu quero fazer uma oração. Eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor ele venha a quebrantar a sua alma, para que o Senhor venha a quebrantar o seu coração, a fim de que você receba esse manancial. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada uma das tuas filhas que estão aqui comigo nesse momento. Que o Senhor venha a quebrantar os corações, que o Senhor venha retirar toda a trave que tenha impedido as tuas filhas de enxergar o novo, de enxergar o teu poder sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga as pessoas que o Senhor deseja cuidar, que o Senhor deseja tratar, Pai. Guarde as nossas vidas nessa noite, ministre aos nossos corações. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Nada do que eu falar será por mim, mas será algo provindo da eternidade. Que o Senhor me use como ponte de bênção, ponte de libertação para a vida das tuas filhas. Assim, na certeza, na convicção de que o Senhor já está conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e vamos começar. Gente, eu sempre falo o seguinte, para as minhas lives, né? Ou para qualquer outra coisa que você for assistir, que seja de conhecimento, que seja de desenvolvimento, pegue sua Bíblia, papel e caneta, né? Se for uma live realmente espiritual, uma live de palavra, de libertação, de cuidado, e que utilize a Bíblia, que eu sempre trago um versículo, né, que vai validar toda a minha palavra, que vai validar tudo aquilo que eu vou entregar para vocês. Então, pegue sua Bíblia, papel e caneta na mão e não deixe de anotar nada. Por quê? Se você não passou por esse cenário ainda e se você ainda não percebeu, porque muitas das vezes a gente está vivendo essa ferida do abandono e a gente não consegue perceber. Quando você sente assim aquela carência de estar na companhia de alguém, quando você se sente naquela dependência de estar com alguém, quando você sente que as pessoas não estão te dando importância, que as pessoas não estão te validando, quando você diz assim, olha, eu não consigo ficar sozinha. Quando você está passando por esses piques, assim, não sei quando você passou, não sei com qual é a constância que você vem passando isso, mas em algum momento, essa ferida chamada abandono, ela já tentou te confrontar, ela já tentou te arrastar para esse cenário, ela já tentou te roubar. Então hoje eu quero te instruir, hoje eu quero te ensinar, hoje eu quero te entregar ferramenta que vai te ajudar a sair desse cenário. Ou se você ainda não se viu nesse cenário, você vai conseguir também se identificar hoje, você também vai saber sair desse cenário. Ou se você descobriu isso hoje, mas ainda não percebeu, amanhã, independente do que aconteça, creia que você já vai estar revestida com a armadura da palavra de Deus para saber exatamente o que fazer, tá certo? Então, mais uma vez, para quem chegou aí, seja muito bem-vinda à nossa série Nunca Abandonadas. Nunca Abandonadas. Eu, quando estava aqui preparando esse tema para começar essa série com vocês, de verdade, eu preparei porque eu estava enfrentando esse cenário de dor, do abandono. Sabe aquela sensação de que parece que você está lutando sozinha? Que ninguém está do seu lado, ninguém está em seu favor, ninguém está te dando companhia, ninguém está te validando nas suas decisões.
aquela sensação horrível. E aí você consegue perceber que é exatamente a ferida do abandono, aquele sentimento de invalidação, de menos importância. E incrível que o Senhor, Ele me fez lembrar de um versículo que eu quero aqui lembrar com vocês. Deixa eu colocar aqui o versículo. Tá lá no livro de Salmos. Salmos 27. Salmos 27, o salmista Davi, ele vai dizer assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então eu quero que vocês gravem aí esse versículo. Ainda que o meu pai, ainda que a minha mãe me abandonem, ou seja, ainda que eles me esquecessem, ainda que eles me deixaram no meio do caminho, ainda que eles largaram da minha mão por algum momento. E, gente, é real. Nós, pais e mães, estamos sujeitos a esquecer os nossos filhos no meio do caminho. Nós estamos sujeitos, sim, a largar a mão dos nossos filhos no meio do caminho. Por quê? Porque somos humanas, porque somos carnais, muitas das vezes. E isso pode acontecer, sim, na nossa vida. Talvez você diga, não tem como que uma mãe vai esquecer de um filho? Talvez não seja você. Mas por algum momento, por algum motivo, alguma mãe já abriu mão do seu filho. Algum pai já abriu mão do seu filho. Talvez pela situação, talvez pela condição. E quando eu falo de condição, olha minha dermato linda, seja bem-vinda. Gratidão, amiga. Por algum momento, por alguma circunstância, e às vezes nós costumamos dizer assim, olha, não justifica uma mãe deixar um filho, não justifica um pai deixar um filho, porque muitas das vezes nós entramos em um lugar de acusadores, nós entramos em uma posição de juízes, nós queremos apontar sempre para o outro, esquecendo quem nós somos. E a primeira questão que eu quero que você anote e que você deixe bem clara aí: eu sou humana. Eu sou humana e eu estou à mercê da queda. Nós estamos à mercê do erro, nós estamos à mercê do pecado, nós estamos à mercê de todas as coisas. E muitas das vezes nós queremos julgar o fato do outro fazer o que faz. E eu me trouxe aqui até uma lembrança, quando eu tive o meu primeiro filho, né, o Marcos, o meu primogênito, eu não tive uma vida em comum com o pai dele. E o meu sentimento naquele tempo foi de quê? De abandono. Ou seja, me deixou no meio do caminho sozinha. A minha sensação e o meu sentimento naquele momento foi de abandono. E eu sofri muito com isso. Por quê? Porque eu tentava procurar a companhia de pessoas, eu procurava ambientes, eu procurava estar em movimento, eu procurava estar em lugares que me trouxesse essa companhia, porque a sensação de abandono era muito ruim, de solidão, de desprezo, de humilhação, eram várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu me colocava em uma posição de julgamento também. Eu queria julgar o porquê dele não estar comigo nessa vida para cuidar do nosso filho. E eu apontava. E muitas outras situações, quando a gente vê mulheres deixadas pelos pais dos filhos, os pais também deixados por mulheres, filhos e filhas deixadas pelos pais. Me lembro que quando os meus pais se divorciaram também, a minha mãe foi embora e nós ficamos com o nosso pai. E a sensação de abandono era grande. O sentimento, ele era ruim. E ele invadiu a nossa alma, invadiu a alma minha, invadiu a alma dos meus irmãos. E foi um momento de muita dificuldade. Mas como que hoje eu consigo enxergar essa condição de entender que, olha, você nunca foi abandonada. Você nunca esteve sozinha. É porque antes nós não conhecíamos. Nós não tínhamos acesso
por falta de direcionamento, por falta de condução mesmo. Nós não fomos conduzidas. Não sei vocês como que foi o crescimento, o desenvolvimento de vocês, mas eu não tive esse desenvolvimento diante da palavra de Deus. Então, eu não entendia sobre esse primeiro amor, eu não entendia sobre esse pagou o preço por mim, porque eu nunca tive sozinha, nunca tive esse entendimento, porque eu não fui treinada para isso. Eu fui treinada para viver com esse sentimento de abandono. Eu fui treinada para viver com essa sensação de que, olha, me deixaram no meio do caminho. Não estão mais comigo, eu estou sozinha. E essa sensação me levou a quê? A entrar em uma vida de pecado, a fazer escolhas que me separavam do meu pai. Mas sabe como que eu ainda vou conseguir enxergar esse nunca foi abandonada? É porque mesmo fazendo as escolhas pecaminosas, mesmo fazendo as escolhas mundanas, o nosso pai, ele nunca desistiu de nós. Ele nunca nos deixou sozinha. Porque mesmo lá em uma vida de pecado, ele encontrou uma estratégia de nos encontrar, de me pegar pelo braço, de me pegar no colo e falar: filha, eu estou aqui contigo. Filha, eu estou aqui com você. E essa sensação de abandono é o que muitas vezes vão justificar alguns comportamentos que vamos tendo. Alguns comportamentos que às vezes você não entende. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu venho agindo da forma que eu estou agindo? E aí eu quero te convidar. Essa é a primeira ferramenta. Eu quero te convidar a fazer uma viagem pela sua história. Eu quero te convidar a olhar para a sua vida com muita coragem, com muita humildade e com muita verdade. Quais são os fatos da sua primeira infância que você consegue identificar que você foi deixada pelos seus pais? Eu quero te convocar a olhar lá dentro, sabe? Fechar os seus olhos agora e voltar lá na sua história. E você começar a trazer quais foram os eventos, quais foram os momentos que mais marcaram a sua vida. Que você percebeu que o seu pai e a sua mãe não estavam ali com você. Quais foram? Quais foram as cenas? Então feche os olhos e traga à memória isso. Van, eu não consigo. Me dói lembrar. Porque talvez a sua mãe, talvez o seu pai não estiveram na sua vida. Ou talvez as lembranças dessa sua primeira infância, hoje você não consegue perceber. A dor, ela é tão grande que ela te cauterizou e você não consegue ter acesso a essas memórias. Você não consegue abrir essas janelas para trazer à memória esse cenário. E por que você tem essa sensação? Porque foi tão desesperador, foi tão ruim, que essas janelas traumáticas, elas se fecharam de tal forma que você não consegue acessar. E o seu sentimento é só de dor. Aonde estavam os meus pais? Quando eu mais procurei por eles e não consegui encontrá-los. Ou talvez também tenha um outro cenário. Pais presentes, mas que você não sentia-se pertencente a esses pais. Você não se sentia acolhida, abraçada por eles, validada por eles. Talvez você não tinha. Tinha os pais presentes, mas não tinha essa sensação de quê? De pertencimento. E, gente, olha só. Se você conseguiu trazer essa memória, parabéns. Se você não conseguiu trazer essa memória, não tem problema também. Mas eu quero te dizer algo. Tanto para você que conseguiu, quanto para você que não conseguiu. Tudo isso, toda essa sensação de abandono era necessário. Sempre foi necessário. A sensação de abandono sempre
sempre será necessário para aquela e aquele que não entenderam que o único que estará presente, o único que saciará essa sede, o único que ocupará esse espaço que está na sua alma, é o nosso Pai, é o nosso Jeová, é o nosso Deus de Jacó, é o nosso Deus de Israel. Esse lugar é só dele. E esse vazio que ainda está aí, invadindo a sua alma, esse vazio é porque é somente dele. Homens não ocupam, coisas não ocupam, pessoas não ocupam, lugares não ocupam. Mas quando entramos em oração, quando ouvimos um louvor, quando entramos no Santo dos Santos, a sensação de abandono, ela desaparece. A sensação de que estou sozinha, ela some. Por quê? Porque a presença do Senhor, ela invade a nossa alma. Ela nos devolve a sensação de pertencimento, ou seja, por mais que mamãe e papai me abandonaram, o meu pai nunca me deixou. Ele nunca largou da minha mão. Ele nunca esqueceu de mim. Na verdade, ele está o tempo todo me chamando. Ele está o tempo todo dizendo: filha, aonde você está? Porque eu estou aqui à sua espera. Eu estou aguardando por você. Então eu não sei como que você tem se comportado diante desse chamado do Senhor. Eu não sei como você tem deixado de ouvir, às vezes, que Ele está te chamando, que Ele está batendo assim na porta do seu coração e dizendo: olha, abra o coração para mim. Abra o coração para mim porque eu quero falar com você. Abra o coração para mim porque eu quero habitar na tua vida. Eu quero estar aí com você. Eu quero fazer parte dos seus dias. E, gente, quando nós abrimos o coração para Deus, quando nós deixamos que Ele invada a nossa alma, nós não vamos estar libertas ou livres dos desafios da nossa vida, não. Mas eu te garanto que quando nós estamos na presença do Senhor, todos os desafios que vierem, todos os problemas que estivermos enfrentando, o Senhor estará conosco. Porque Ele disse que ainda que um pai e uma mãe se esquecesse de um filho, Ele jamais esqueceria de mim, Ele jamais esqueceria de você, Ele jamais nos deixaria. Talvez você tenha aquela sensação de que, olha, minha mãe disse que não era para eu ter nascido, meu pai disse que não era para eu ter nascido, o meu pai me falou na infância, eu escutei isso, Van, quando você pediu para eu trazer a memória, eu escutei isso assim como se fosse aquele dia. A minha mãe dizendo: olha, não era para você ter nascido. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você não nasceu porque sua mãe permitiu. Você nasceu porque você já era um projeto de Deus. Você nasceu porque Deus, ele já tinha um plano na sua vida. Você existe ainda porque Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida. E você nunca esteve sozinha. Você nunca andou sozinha. Porque o Senhor, Ele sempre esteve com você. Ainda que sua mãe te deixou lá atrás. Ainda que você nem saiba quem são seus pais. Mas eu quero te entregar uma nova identidade de filha. Filha de Deus. Amada por Ele. Pertencente ao reino dEle. Filha escolhida, filha separada. Você tem promessa de Deus, minha irmã. O que Deus pode te entregar, nenhum homem pode colocar na sua vida. O que Deus tem para você, nenhum lugar tem para te entregar. É somente o Senhor. Talvez você fale assim: Van, tudo que você está falando faz sentido. Mas de verdade, eu não consigo sentir isso ainda. E eu quero te dizer o que pode estar te separando dessa sensação. Dessa sensação de que o Senhor está com você. São as nossas escolhas. A única coisa que vai nos separar desse pertencimento ao Pai,
são as nossas escolhas. É o nosso estilo de vida. Então, quando eu falei, traga a memória da sua primeira infância, traga a memória lá atrás. Aquele momento que você percebeu que sua mãe não esteve com você, que o seu pai te largou no meio do caminho. Agora eu quero que você traga a memória de como está o seu estilo de vida. Como estão os seus comportamentos. Porque talvez você ora, talvez você fala com Deus, talvez você escuta louvor, mas a forma como você anda não esteja alinhada à vontade do Senhor. E a única coisa que nos separa desse primeiro amor são os nossos comportamentos, são as nossas atitudes pecaminosas, são as nossas escolhas. E não tente colocar Deus, não tente falar assim, não, mas Deus está comigo, estando em uma vida de pecado, porque Deus não estará. É a misericórdia dele que está te alcançando, é a misericórdia dele que ainda está aí na peleja pela sua vida, mas Deus não está. Porque Deus não compactua com vida de pecado. Deus não compactua. Olha, tem uma palavra que diz assim, ou você é quente, ou você não é. Porque quem é morno, eu irei vomitar. Então, minha amiga, para você sair dessa sensação de abandono, para você sair desse quadro de solidão, traga aí agora. Como é que você tem levado a sua vida? Como está o seu estilo de vida? Como você está vivendo? Quais são as escolhas que você tem feito? Quais são de verdade as pessoas que você anda, os ambientes que você frequenta e quais são verdadeiramente os livros que você está lendo, os vídeos que você está assistindo e as músicas que você está ouvindo? Porque o que transforma pessoas é ambientes. O que contamina pessoas é ambientes. O que transforma pessoas são pessoas. O que contamina pessoas são pessoas. O que muda a vida de pessoas, livros, vídeos, tudo que ela assiste, tudo que ela ouve, tudo que ela vê, tudo que ela sente, tudo que ela ouve, é o que faz realmente quem eu sou. Então, verdadeiramente, o que você tem permitido entrar pelos seus olhos ou entrar pelos seus ouvidos? Tudo que eu vejo são coisas da eternidade. Tudo que eu vejo são coisas cristãs. Tudo que eu escuto são louvores. E ainda assim, eu tenho pensamentos ruins. E eu quero te contar de onde está saindo esses pensamentos. Existe aí no seu cérebro, assim como o meu, uma série de memórias. Nós temos uma série de memórias. Mas existem as memórias traumáticas que ficam guardadinhas em uma caixinha. Eu costumo dizer que é a caixa preta. É que vão sendo reveladas nos nossos comportamentos. Então, muitas vezes você se comporta de tal forma que você não consegue entender, mas que esses comportamentos são provenientes de quê? De memórias inconscientes. Como assim, Sim, memórias inconscientes. E existe um caminho que a gente trata disso, que a gente cuida disso, para que você venha ter o quê? Novos comportamentos e faça escolhas de um novo estilo de vida, para que mude o seu destino. E talvez você diga assim, mas como que eu faço isso? Aqui eu quero te fazer um convite. Nós temos aí uma jornada liberada, 100% online, 100% gratuita, que tá na minha bio. Tem um link na minha bio. E eu estou presenteando a todas vocês com um questionário, onde você vai responder esse questionário. Eu vou liberar uma sessão de 30 minutos para as selecionadas, porque tem um critério para ser selecionada, onde eu vou estar diretamente com você de forma gratuita para fazer uma sessão diagnóstica. E aí eu vou conseguir fazer um levantamento do que verdadeiramente está acontecendo com você.
E ali nós vamos traçar um plano de ação para você mudar a sua história. Essa jornada, ela foi colocada no coração de Deus há mais ou menos 2 meses. E eu estou trabalhando incansavelmente nessa jornada. Por quê? Eu estou bem focada nessa ferida do abandono. Porque muitas das vezes, nós mulheres, que trabalhamos, cuidamos dos filhos, que estudamos, que nos dedicamos a ajudar outras pessoas, nós temos um sentimento, uma sensação de que parece que a gente está sozinha, né? Por mais que a gente trata dessa ferida do abandono, ela sempre vai tentar voltar à tona, sempre vai trazer aquela sensação. Então eu desenvolvi uma jornada onde eu quero te entregar ferramentas para te blindar. Ou seja, você não sente isso, esse sentimento de solidão? Sim, eu sinto. Confesso para vocês que esses dias eu chorava e falava o seguinte: como eu queria a minha mãe aqui perto de mim agora. Como eu queria. E ela não estava. Eu poderia ligar para ela, eu poderia tentar falar com ela naquele momento que ela ia me atender, ou eu poderia ter corrido para os braços dela naquele momento. Mas foi assim algo que veio de uma memória, gente. Veio de uma memória. E rapidamente ativou aquele pensamento, aquela sensação de solidão, aquela sensação de abandono, ela não está aqui perto de mim. Era como se aquela criança lá do passado estivesse tentando voltar no corpo da Van adulta. Mas ali na hora eu lembrei, mamãe não está aqui comigo, mas o meu pai está aqui comigo. Ele secará todas as minhas lágrimas. Ele me abraçará agora com a força que a minha mãe não teria para me abraçar. Ele cuidará de mim. Gente, a minha sensação não era mais de fraqueza, mas era de fortalecimento. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, o inimigo das trevas, o inimigo da luz e o amigo das trevas, ele vai tentar nos tirar da presença do nosso Pai. E é por isso que eu batalho com vocês todos os dias. Sejam constantes na palavra, sejam constantes na oração, sejam constantes na presença do Senhor, sejam constantes em clamar a presença do Senhor. Por quê? Porque o inimigo ele vai tentar roubar a sua coroa. Ele vai tentar tirar o seu foco. Ele não vai deixar você entrar no reinado que ele tem para você. Então nós precisamos estar revestidas. Nós precisamos estar blindadas. Nós precisamos trazer o antídoto desse sentimento de solidão. Nós precisamos saber o que eu faço. Talvez você tá aí, Van, eu não sei o que eu faço, eu tenho esse sentimento de solidão. Eu tô em uma vida de prostituição, eu tô passando por uma vida de promiscuidade. Eu tô em uma vida, Van, que eu não sei mais nem com quem que eu deito, eu não sei mais quem é que eu vou colocar do meu lado. Definitivamente eu estou em uma vida que o abandono é tão grande que eu fumo mais de 10 cigarros por dia. O abandono é tão grande, Van, que eu tenho que sentar em rodas de jogo todos os dias. O abandono é tão grande, Van, que eu tenho que ficar me rebaixando para estar em companhias de pessoas ruins, porque eu não consigo me ver sozinha. O sentimento de abandono é tão grande que eu tenho que passar uma noitada embriagada. O sentimento de abandono é tão grande, Van, que eu tenho que me sujeitar a viver debaixo de um jugo desigual. Eu tenho que me sujeitar a viver debaixo de um relacionamento tóxico. A sensação de abandono ela é tão grande, Van, que eu me sujeito a estar na vida que eu tenho levado hoje. E eu não estou aguentando mais. Eu sinto que tem mulheres aqui que estão passando por esse cenário. Eu sinto aqui que tem pessoas que estão vivendo situações de abandono, de falar assim, Senhor, misericórdia, mas a pessoa não consegue sair, ela não consegue se libertar. Porque de verdade, não é tão simples eu ler o que o salmista escreveu. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, mas tu não me abandonastes. Porque o Senhor nos entregou caminhos. Ele nos trouxe ferramentas que nos ajudam a sair desse lugar de abandono.
Não contei pra vocês? O que que eu fiz? O que que eu precisei fazer no meu processo? E é o que eu venho desenvolvendo com as minhas mentoradas. A gente resgata as memórias traumáticas, a gente ressignifica todo esse cenário, a gente traz novos significados e a gente começa um processo de repetição. Gente, repetição é que gera resultado. Repetição. Por que que muitas das vezes você tentou mudar a sua vida e não conseguiu? Por que que muitas das vezes você foi pra academia um mês, queria sair de lá bombado e não conseguiu? Porque em um mês você não vai conseguir o resultado que você quer, amiga. Porque tudo depende da intensidade que você dá no seu treinamento e principalmente a constância que você tem no seu treinamento. Muita gente que me conhece pessoalmente fala assim: Van, o que você fez pra ter o corpo que você tem depois de você ter 3 filhos? Eu nunca tive uma vida sedentária. Eu sempre pratiquei atividade física. Eu sempre tive bons hábitos alimentares. Então, todo esse treinamento que eu tive no decorrer dos meus... Não foi dos meus 38 anos, não. Porque eu comecei a malhar, eu tinha 15 anos. 15 não, 17. Então, todo esse treinamento que eu tive aí por 11 anos... Isso mesmo, né? Por 11, 12, 13, 14, 15 anos, sei lá. Todo esse treinamento, ele tinha uma constância para me dar o resultado que eu tenho hoje. E tô falando de um resultado físico. Tô falando de um resultado físico. E agora eu quero falar de um resultado espiritual. Essa sensação de que Deus está comigo, Ele está cuidando de mim, eu sinto. Tá acontecendo tanta coisa na minha vida. Tá acontecendo tanta coisa lá fora. Mas o meu sentimento é de que Deus está comigo. De que Ele nunca me abandonou. Ele nunca me deixou no meio do caminho. Ele nunca esqueceu de mim nas piores horas da minha vida. Nesse pior cenário que eu estou vivendo, Ele não esqueceu de mim. Essa sensação que eu tô falando pra vocês, ela é construída. Ela é construída. Ela depende, ela parte de um processo de repetição. Quando nós repetimos com intensidade, quando nós colocamos emoção na repetição, porque o Senhor, Ele está comigo. O Senhor, Ele anda comigo. Quando nós repetimos, quando nós validamos, quando nós falamos isso a todo momento, gente, a sensação muda, o sentimento muda, tudo muda. Quando você está com aquele sentimento de medo, não sei aí se você tem medo de alguma coisa, com certeza você tem medo de alguma coisa, né? Mas quando você está em um ambiente que você está com medo, e o medo, como eu já falei pra vocês aqui, o medo faz parte do nosso sistema de proteção cerebral, né? O medo, ele já tá ali pra te proteger. Mas quando esse sentimento, ele já passa a ser assim, até patológico. Você tem medo de tudo. Você tem medo de tudo. Você tem medo do escuro, você apaga as luzes. E aí tem umas palavrinhas que algumas pessoas usam, né? Eu tenho fobia. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não tô invalidando o que você diz que você tem, amiga. É só você pra dizer o que você sente. Mas eu quero te entregar com muita convicção que se você ajoelhar, orar e entregar pra Deus essa sensação de medo, isso vai mudar a sua vida. Porque, sinceramente, quando me passa a sensação de medo, de incapacidade, Senhor, eu sou tão pequenina, meu Deus, que sentimento ruim. Quando eu começo a orar, gente, quando eu termino a oração, é incrível. Parece que um exército baixa no ambiente. Eu me sinto a pessoa mais forte para estar naquele lugar e mais corajosa para estar naquele lugar. Ontem eu vim de viagem, né, com um dos motoristas da nossa empresa. Ele falou assim comigo: como é que você tem coragem de ficar nessa casa em São Paulo sozinha? Eu falei assim, olhei bem pra ele, né, um homão grande, assim, forte. Eu falei, você não tem medo? Você tem medo de ficar sozinho na casa? Ele virou pra mim e falou assim, eu não fico sozinho de jeito nenhum. Olha pra vocês verem, que tamanho não é documento, né, filha? E aí eu olhei pra ele assim e falei assim, pois, cara, eu fico. Eu fico, sabe por quê? Porque quando vem o medo, eu sei exatamente a arma que eu busco. Eu fecho a porta do meu quarto, eu dobro o meu joelho, eu começo a clamar a Deus. Por quê? Porque eu não tô sozinha naquele ambiente.
Porque a presença dele tá comigo. Ele tá me protegendo, ele tá me guardando, ele tá me fortalecendo. E eu durmo igual uma boneca. Ele, meu Deus, é sério? Eu falei, é sério? Começa a experimentar o poder da oração. Começa a experimentar a presença de Deus na sua vida para ver se você vai ter medo de alguma coisa. Você não vai ter medo. O único medo que você vai ter é de desviar dos caminhos do seu Pai, aquele que te protege, aquele que te cuida. O único medo que eu carrego hoje comigo é, Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Livra-me do mal. Pensa numa pessoa que tem medo de cair em tentação, sou eu. Eu fico o tempo inteiro me blindando de palavra, de oração, de louvor, porque somos humanas. Somos humanas. Podemos errar, podemos cair. Mas quando nós estamos alicerçadas na palavra de Deus, todo medo vai embora, toda incerteza vai embora, toda insegurança vai embora. E nós somos revestidas pela presença do Senhor. Então, minha amiga, a mensagem desse primeiro dia dessa série, Nunca Abandonadas, é para que você já entre sabendo como é que eu vou me sentir acolhida então, Van, a partir de hoje. Nesse primeiro encontro, você já recebeu esse entendimento, que é o seu Pai Celestial, é a presença de Deus. Não tem como sentir protegida 100% pelas mãos do homem. Não tem. Não tem como. Não tem como. Você precisa entender sua verdadeira identidade, trazer a sua essência. Isso tudo faz parte de um processo de desenvolvimento. Então não adianta sair dessa live aqui hoje e falar, Van, entendi tudo. Nossa, foi maravilhoso. Amiga, continue amanhã. Entra na minha bio. Acesse ao link para você participar da jornada que é 100% online, 100% gratuita, onde nós vamos tratar toda a ferida da rejeição, do abandono e do medo. E essa série nós estamos falando necessariamente do abandono. Então talvez você fale assim, eu fui abandonada pelo meu pai, fui abandonada pela minha mãe, eu já sinto a presença de Deus, eu sei que Deus está comigo, mas eu quero te perguntar, os resultados que você tem na sua vida hoje estão sendo congruentes? Estão sendo congruentes com essa sensação de pertencimento a Deus? Porque tem que ter congruência. Tem que ter congruência. Não adianta você querer passar uma borracha na sua história, porque isso não existe. Não adianta você falar assim, eu já esqueci isso. Talvez o seu comportamento ainda esteja denunciando que você é uma mulher abandonada. Que dentro de você habita uma criança abandonada, dentro de você habita uma adolescente mimada, que foi abandonada. Os seus comportamentos denunciam. E essa nossa jornada tem o objetivo de tratar a raiz da sua dor. Essa jornada tem como objetivo te trazer com muita clareza como é que você identifica, como é que você cuida, como é que você vai continuar tratando. Porque o sentimento de abandono, hora ou outra, ele vai tentar vir. Gente, eu passei por isso recentemente. Vou contar pra vocês. Já contei uma história, né, que foi recente. Vou contar outra que foi recente também. Amigas, não sei se vocês têm amigas, mas eu tenho uma vida tão transparente hoje, mas tão transparente, eu sou tão grata ao Senhor. Minha mãe tá até aí na live comigo, né? Ela tá assistindo tudo. A minha vida, ela é tão transparente, e eu chamo todo mundo de amiga. E pra mim não existe esse negócio, só tem pessoas que eu confio mais, tem pessoas que eu confio menos, não. A minha confiança tem que estar depositada no Senhor. A sua confiança também tem que estar depositada no Senhor. Quando nós desenvolvemos um processo que a gente vai aprendendo a ter uma vida com verdade, todo aquele cenário podre do nosso passado, nós vamos colocando no coração de Deus. Mas hora ou outra, o Senhor vai nos trazer a memória de algum cenário que foi tão podre, que tem alguém precisando te ouvir.
para que ela seja encorajada a perceber que, olha, eu fiz isso, aconteceu isso comigo, mas quando Jesus entrou na minha história, tudo mudou. E hoje a minha colheita é diferente, porque eu decidi semear novas sementes. E aí, olha só, que coisa incrível. No decorrer da jornada, a gente vai trabalhando, a gente vai tratando, a gente vai cuidando. Então, eu nunca fui uma pessoa de ter, assim, relacionamentos muito íntimos, de ter que contar segredo. Não, eu não tenho isso. Todo mundo que sabe da minha vida pode ter certeza que o que eu já contei pra você, filha, eu já contei pra outras pessoas. Eu não gosto de ter segredo com ninguém, senão com o meu Deus. Só com ele, porque eu sei que ele não vai me decepcionar. Mas mesmo assim, quando ele trata um segredo que a gente tem com ele, ele fala, vai lá e conta, porque eu te libertei e eu te curei. E recentemente, uma colega, né, uma amiga, porque eu não tenho colega, eu tenho amiga. Uma amiga, eu fiz algumas coisas com ela, fiz algumas situações, a gente viveu algumas situações juntas. E aí, sabe quando você tem aquela sensação de que ela não deu valor em você? Que ela não valorizou o que você fez por ela? Eu tive esse sentimento. Então, assim, nós não estamos blindadas de sentir isso. Mas nós vamos estar blindadas de não deixar essa ferida chamada abandono fazer parte da nossa alma, fazer parte da nossa vida. E quando veio em mim aquela sensação, na hora, eu falei assim, Deus, me perdoe, Pai. Eu depositei tanta confiança nessa pessoa que eu fui decepcionada. Mais uma vez eu aprendo que a minha convicção, a minha confiança, a minha espera só está no Senhor. E desse dia eu tive uma grande lição. Não faça nada para o outro aguardando o quê? Aguardando validação, aguardando reconhecimento. Não faça. Tive um aprendizado no meio dessa situação. Mas que vem o sentimento de abandono, vem o sentimento sim de que, poxa, não me valorizou, não lembrou de mim. Vem. Mas quando nós somos tratadas, quando nós somos curadas, nós lembramos sempre do nosso Pai. E a coisa mais linda, sabe o que é? É que a gente já fala assim, olha, Deus, não deixe que essa situação ocupe o meu coração. E, portanto, se essa pessoa, mais uma vez, vier até mim, eu estarei disponível para ela. Gente, tem coisa mais libertadora do que isso, não tem? Não existe coisa mais libertadora do que isso. Então eu te convido mais uma vez. Segure na minha mão, venha para essa jornada, porque o que o Senhor tem para fazer na sua vida, amiga, é exatamente o que Ele tem feito na minha. Não é nada diferente. Ele pode fazer a mais, porque talvez o seu tempo esteja mais à frente do que o meu. Não sei. Mas eu creio que a cura que o Senhor tem trago para minha vida a respeito das feridas emocionais que estava dilacerando a minha alma, o Senhor quer para você também. E é por isso que eu te convoco para essa jornada tão linda, tão extraordinária, que vamos viver juntas a partir de hoje. Então entre aí na minha bio, acesse o link, faça sua inscrição, entre no nosso grupo de WhatsApp, vocês vão receber... tem coisa maravilhosa, tá? Não vou contar muita coisa não. E hoje é o primeiro dia da nossa série Nunca Abandonadas. Amanhã será o nosso segundo dia da série e nós vamos passar essa semana toda falando sobre nunca abandonadas. Nunca abandonadas, nunca abandonadas. Eu nunca estive abandonada. Eu vou te dar o antídoto para que você não entre mais nessa guerra de procurar nas coisas, de procurar nas pessoas, de procurar nos vícios ter aquilo que Deus já tem para você, que é a presença dele. Eu não sei se você sabe, mas fumantes, pessoas que são viciadas em bebidas alcoólicas, mulheres que não conseguem segurar os relacionamentos, mulheres que têm dificuldade de ter relacionamentos consistentes, é abandono, amiga. É abandono. E essa ferida precisa ser tratada. Por quê? Porque a força que você precisa
não está no cigarro, não está na bebida. Pelo contrário, eles vão te tirar do seu consciente. Vão te deixar num tempo de ilusão que vai passar e depois vem uma sensação de depressão terrível. O Senhor não quer que você viva mais nesse cenário. O Senhor, Ele tem amor pela sua vida. O Senhor, Ele tem amor pela sua trajetória. E o que Ele tem para você é abundantemente mais. É infinitamente maior. E eu quero então agora te convocar a fazer uma oração. Porque eu tenho certeza que vidas aqui foram impactadas com esse nosso primeiro dia. E amanhã, nesse mesmo horário, você já coloque os relógios para despertar, já deixa nas notificações, convide mais pessoas para estar aqui com a gente nessa live da série Nunca Abandonadas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença, eu quero te agradecer por esta palavra. Ainda que me deixaram lá atrás, eu fortaleço a minha vida sabendo que o Senhor nunca me deixou. Obrigada por ter nos encontrado quando mais estávamos necessitadas. Obrigada por a cada dia estar entendendo a tua palavra. E estar tendo sede de viver a tua palavra, Senhor. Pai, cumpre em mim a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer. Eu sou tua. Nós pertencemos a ti, Senhor. Repreenda toda vida de pecado, toda vida promíscua das tuas filhas, Pai. Repreenda da minha vida toda promiscuidade. Que nenhum pecado venha mais me separar de ti. Que nenhum pecado venha mais separar as tuas filhas da tua presença, Pai. Na certeza de que o Senhor nos abençoou, de que o Senhor está nos guardando, nós queremos te agradecer e queremos te pedir, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus guarde a vida de vocês e amanhã nos encontraremos aqui às 19h37 para darmos continuidade a essa série Nunca Abandonadas. Um forte abraço, beijo no coração, Deus abençoe a vida de vocês, que Deus guarde a vida de vocês e que vocês tenham uma noite, não de descanso, mas uma noite de sonhos com aquilo que Deus falou com você hoje, de sonhos com aquilo que Deus ministrou no seu coração. Que você tenha um sonho do Senhor te abraçando, te guardando e dizendo: filha, eu estou contigo. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Tchau, tchau.